É isso mesmo, gente. E aqui vai um alerta sobre esse assunto, sobre celebridades fazendo o que tem que fazer para obter cada vez mais lucro, mais resultado financeiro, a qualquer custo ou a qualquer preço. Na verdade, a gente fala, quando fala de preço, a gente fala de pessoas que estão sempre miradas ou então sempre focadas em mais resultados financeiros e não mais resultados de prosperidade. Então, o que eu queria dizer sobre esse assunto é que pessoas que não precisam mais desenvolver nenhum tipo de atividade financeira para poder se manter com certo conforto durante a vida, continuam a todo custo e a todo momento aceitando, assinando e participando de contratos de procedência duvidosa, vamos dizer assim. Por quê? Porque visa extremamente o lucro das casas de bet, extremamente o lucro pessoal de cada um deles, dos influencers ou das pessoas envolvidas, né, na assinatura desse contrato, e não pensando de maneira alguma no bem comum ou no bem da sociedade. Então, quando a gente vê jogadores famosos, pessoas que já estão muito bem de situação financeira, pessoas que estão muito bem de relacionamentos, pessoas que estão bem em vários aspectos da vida, né? Já conquistaram muitas coisas, imóveis, carros, já deram um padrão de vida altíssimo para suas famílias, mesmo assim continuam aceitando esse dinheiro sujo, esse dinheiro manchado de sangue e esse dinheiro maléfico, podemos dizer assim. Por que eu digo isso? Muitas pessoas vão dizer aqui nesse vídeo, mas é só não jogar, a pessoa é fraca, a pessoa que joga, ela mesma tem que se lascar, todo mundo já sabe que não pode. Mas vamos lá, comparando o jogo a um vício de drogas. Por que a pessoa que é drogada ou dependente química, ela não consegue parar? A pessoa que fuma há muitos anos, né, que é considerado uma droga lícita, por que ela não consegue parar com facilidade? A pessoa que é dependente alcoólica, a pessoa que é dependente química, a pessoa que é dependente de tantos outros vícios, pornografia, algo do tipo, por que a pessoa não consegue parar? Né? A gente tem que refletir, parar para refletir se as pessoas que a gente segue hoje com as redes sociais, se elas estão interessadas em ser pessoas melhores, se elas estão interessadas em ser pessoas que vão agregar na vida de alguém, ou se, de repente, ela talvez não faça por maldade premeditada, mas sim está cometendo uma maldade, mesmo que de forma não premeditada. Quando você comete um assassinato, mesmo que de forma intencional, no mundo jurídico você vai ser julgado desse ato de forma diferente, mas vai ser julgado, porque você cometeu um ato. Então, gente, o que eu queria dizer com isso? Alertar vocês e dizer trazer à tona esse assunto que já foi falado algumas vezes aqui na rede social, mas com pouca intensidade por alguns influenciadores com pouca intensidade, por outros um pouco mais. Mas a grande verdade é que eu vejo os grandes influenciadores como Neymar, Virgínia, Cazé TV, Rede Globo de televisão, Programa do Ratinho, são tantos, eu estou citando aqui alguns apenas, mas é uma grande maioria esmagadora. Então a gente pode chegar na seguinte conclusão, que o enriquecimento ele está acima do bem e do mal. O enriquecimento está acima do caráter. O enriquecimento ele vai estar acima da família. Porque pessoas que divulgam hoje jogos
E aí eu falo de tudo, tá, gente? É tigrinho, é jogo é, esportivo, eu tô falando de tudo. Em especial esses jogos online. As pessoas, elas estão preocupadas apenas em quanto elas vão ganhar e lucrar com isso. Os influenciadores, eles querem cada vez mais riqueza, cada vez mais lucro, independente se vidas serão perdidas. Vidas serão perdidas por causa da ganância deles. Por que que eu digo isso? Porque as pessoas não estão se atentando. Existem relatos nas redes sociais, poucos relatos nas redes sociais, de famílias que foram destruídas, vidas que foram tiradas por vários e N motivos, cobrança de dívida. Algumas pessoas tiraram sua própria vida porque não aguentaram o peso. Uma dependência realmente difícil de acabar, uma dependência que destrói famílias, destrói lares, destrói heranças, destrói patrimônios, destrói gerações, e eu não vejo ninguém falando sobre esse assunto. Então, se você pegar hoje Virgínia, Neymar, Cazé TV, Rede Globo de televisão, narradores esportivos, se você pegar o Ratinho, se você pegar várias pessoas, várias personalidades, eu estou citando aqui alguns dos que eu lembrei aqui agora, mas aquele seu influenciador que você tanto gostava, que você tanto amava, que você tanto admirava, procura saber se ele não está divulgando casa de aposta, procura saber se ele não está interessado em cada vez mais aumentar o patrimônio dele, enquanto o seu patrimônio que joga, enquanto a vida da sua família está sendo destruída. Gente, é um dinheiro sujo, porque quem ganha, ganha o que foi perdido por outra pessoa. Não sei se vocês estão me entendendo. Para alguém ganhar, quando ganha, porque é difícil, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Esse dinheiro ele não brota do chão. Alguém perdeu para poder alguém ganhar esse dinheiro. Então, a pessoa fica na expectativa de que vai ganhar, que é a última vez que ela perdeu, que ela no começo tinha sorte e essa maré de azar vai passar. E cada vez mais ela vai se afundando em dívidas, em desespero, em instabilidade familiar. Casamentos são rachados por causa disso. Filhos vão viver uma geração longe dos seus pais ou das suas mães, porque ou separaram ou algum dos dois tirou a própria vida. Então, gente, é muito forte isso que eu tô querendo trazer para vocês. Se esse vídeo chegou até você, compartilha ele, porque ele pode ser um alerta, um alerta de esperança e de salvação para alguma pessoa. Se você ainda não jogou, nunca nem jogue. É a mesma coisa que droga. Se você nunca experimentou, não experimente. Para que você vai experimentar? Você já sabe que é uma coisa prejudicial. Não traz nenhum benefício para sua vida, né? E eu vejo o vício em jogos mais destruidor. Escuta bem o que eu vou falar. Muito mais destruidor do que as drogas. Porque as drogas, ela dá alguns sinais, algumas pessoas, familiares conseguem até acender aquele alerta e de repente entra na situação e consegue amenizar ou fazer um tratamento ou algo do tipo, né? É claro que tem situações que é um pouco mais complicada. Mas o jogo, ele é muito silencioso. Porque as pessoas jogam escondido. A pessoa só precisa de um celular e um saldo na conta para poder jogar, e mais nada. Um tempo atrás eu vi uma notícia na rede social de um corretor de imóveis que tirou a própria vida. Tirou a própria vida por causa do jogo. Ele estava tão viciado que todo e qualquer tipo de comissão que ele ganhava vendendo algum tipo de imóvel, que não é pouco, né? A gente está falando aí de 5, 6% em cima de um valor de um imóvel, ele jogava. E por que que ele jogava? Porque ele era burro? Não, porque lá no começo parecia uma brincadeira, lá no começo parecia legal, lá no começo ele teve êxito em alguns jogos, ganhou algum dinheiro e o vício entrou. E a partir do momento que você perde um valor significante, você fica naquele anseio de recuperar.
Não, eu vou jogar mais uma vez, porque no começo eu ganhei, então eu vou jogar mais uma vez e vou recuperar aquele dinheiro. E entra num ciclo destruidor. Um ciclo, muitas vezes sem volta. E o que é pior, a pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida, uma vez que ela não vê mais saída. Esse corretor, salvo me engano, ele tinha 2 filhas, esposa, que também era corretora, e a notícia saiu assim, ele tinha recebido um valor X de uma comissão, a esposa estava esperando ele lá na imobiliária, ele não chegava, ela ligou para ele, ele não atendia, chegou em casa e ele tinha tirado a vida dentro do apartamento. Então, gente, veja só o ponto que chega as coisas. Isso é muito grave, isso é uma coisa que deveria estar sendo falada todos os dias nas redes sociais. O governo deveria estar incentivando as pessoas a não jogar, deveria estar patrocinando pessoas que têm, ou órgãos que têm a chance de bloquear esses sites e não está regularizando. Por quê? Porque tá todo mundo no ganha-ganha, quem tá perdendo é só quem tá jogando. A casa de aposta ganha, o governo ganha com a regularização, né, arrecadando impostos. Os influenciadores ganham porque existe um combinado entre as casas de aposta e o influenciador. De toda vez que você perde, o influenciador ganha uma porcentagem sobre essa perca. É isso mesmo. Aquele seu influenciadorzinho querido, aquela sua influenciadorazinha querida, ela tá ganhando em cima das suas percas. Eu acho que isso não é mais novidade para quase ninguém. Mas mesmo assim as pessoas não param de jogar. Então qual seria a saída? Seria bloquear essas casas de aposta. Ah, mas então se não regularizar vai ficar clandestino. Deixa clandestino, né? A polícia, que tem o poder de polícia, tem que fazer o trabalho dela de, a partir do momento que não é mais regularizado no Brasil, como as drogas, bloquear esses sites. É assim que tem que ser feito. Então vamos então regulamentar a cocaína, já que a gente não consegue combater, né? Tem pessoas que traficam. Vamos regularizar a cocaína? É a mesma coisa do jogo. Não conseguimos combater, a desculpa do governo é que não conseguimos combater, então vamos regularizar, porque daí a gente pelo menos arrecada imposto. Você acha justo isso? Com as milhares de famílias que vêm sofrendo por causa desse maldito jogo? Então, gente, é um alerta que eu venho trazer para vocês, detalhado, e eu queria que você, que sentiu no coração, compartilhasse essa mensagem com o maior número de pessoas possível, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Você não vê país desenvolvido as pessoas jogando, perdendo dinheiro como está aqui no Brasil. Você não vê. Por quê? Porque geralmente a cultura das pessoas são diferentes e não existe um governo que aceita tudo, um governo que está ali somente para arrecadar, entendeu? Em vez de criar leis e barreiras para esse tipo de desvantagem, vamos dizer assim, não poder entrar, não enraizar na sociedade, não. Ele cria facilidades, o governo traz facilidades para as casas de aposta. Se você vê as grandes redes sociais ou as mídias em geral, televisão, tá todo mundo vendido para as casas de aposta. Tá um nojo. Eu não sei se vocês sentem o mesmo nojo que eu tô sentindo, porque você não consegue abrir uma rede social sem ver uma divulgação de jogo, de casa de aposta. Parece que não tem mais propaganda de nada. É na televisão, é no intervalo do jogo, é nas transmissões oficiais, é nos programas de televisão, programas de auditório, pessoas que se dizem ou que criaram todo o seu toda a sua audiência pautada em ser uma pessoa boa, hoje fazendo divulgação de casa de aposta, que é uma maldição para quem joga. A palavra certa é essa, maldição para quem joga. Se você começa jogando, querendo obter o resultado de lucro financeiro, eu sinto muito em te dizer que o futuro não é esse. A casa de aposta, ela é uma empresa que visa lucros, ela visa resultados. Então ela não vai pegar o dinheiro dela e dar para você. Pelo contrário, ela quer que você coloque dinheiro lá para ela tirar o lucro dela e para ela poder pagar quem eventualmente ganha algum valor. Então, você que está jogando, que está patrocinando o lucro da casa de aposta, você que está jogando, que está patrocinando o lucro do seu influenciador,
né, o lucro do seu influenciador. Você que está jogando, que está patrocinando aquela pessoa que eventualmente ganha um valor ou outro. Então, no final das contas, a sua perca é o resultado que eles querem. A casa de aposta, o influenciador, querem a perca. Quanto mais você perder, mais o lucro deles. Então, gente, é um alerta que eu queria trazer para vocês aqui. Eu vi algumas pessoas falando sobre esse assunto, alguns influenciadores. Não é um ataque, tá bom? Não é um ataque a influenciador A nem B. Eu citei aqui alguns nomes porque vocês precisam saber que influenciadores grandes, que têm mais de 50 a 60 milhões de seguidores, estão sim enriquecendo, já estão ricos, multimilionários, só divulgando casas de aposta. Um influenciador com milhões de seguidores, ele tem vários jeitos de poder divulgar o trabalho dele, de poder receber por isso, de poder enriquecer, prosperar na vida. Mas eles preferem aceitar a oferta do inimigo, eles preferem aceitar a oferta das casas de aposta para um enriquecimento rápido. Tem um livro, tem um versículo, um texto lá em Provérbios que diz que o enriquecimento rápido ele procede à ruína. O enriquecimento rápido ele não se sustenta. Então você precisa saber que as coisas são devagar. Não adianta você pegar o pouco que você tem, colocar numa casa de aposta, esperando ter um resultado favorável. Resultado vai ter, mas não é favorável para você. E achar que da noite pro dia você vai enriquecer, porque não vai. É ilusão. O mundo espiritual ele também fala muito sobre isso, né? Porque as pessoas são iludidas, as pessoas são lubridiadas, as pessoas são enganadas para poder ficar na miséria. Então, gente, esse alerta eu gostaria que chegasse ao maior número de pessoas possível, porque ele é um alerta para você que ainda não jogou. É o mesmo alerta que eu faço para você que ainda não cheirou cocaína. É o mesmo alerta que eu faço para você que ainda não fumou maconha. Não faça, não jogue. E você que está envolvido com esse jogo, você que não consegue ver uma saída, eu quero dizer para você que existe uma saída. Essa saída precisa ser o quanto antes, tá bom? Se apegue a Deus, peça para Deus tirar isso de dentro de você. Ore com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e peça para Deus tirar isso do seu coração, da sua mente, porque eu sei que não é fácil, mas é possível. Peça ajuda, se possível, fala com seu cônjuge, com a sua esposa ou com seu marido. Não deixe chegar na situação de você pensar em tirar sua própria vida. Não deixe. Porque são pessoas que dependem, são pessoas que te amam, são pessoas que querem ver o seu bem. E Deus não se alegra disso. Então, eu queria terminar essa mensagem orando e pedindo para que Deus restabeleça o governo da sua vida. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e pedir, Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de provisão, um Deus de sabedoria, um Deus que pode todas as coisas. Nós não queremos, Pai, enriquecer de forma ilícita, não queremos enriquecer dependendo da perca das pessoas, Pai. Nós queremos sim prosperidade sobre as nossas vidas e pedir que o Senhor venha cada vez mais sobre as nossas vidas. Livra, Senhor, todo aquele ou toda aquela que está envolvido com um jogo de azar. O próprio nome já diz, jogo de azar, não provém do Senhor, não provém dos céus. Então, nesse momento, eu quero profetizar sobre a vida das pessoas que estão ouvindo ou assistindo, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, toda a vontade de jogar. Que as finanças, Pai, sejam restabelecidas, que tudo aquilo que foi perdido por um jogo ou por uma decisão errada na vida delas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Que essa pessoa consiga, Pai, sair nesse momento desse jogo maldito, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor consiga entrar no coração, na mente dessa pessoa e capacitá-lo para que ele seja muito mais do que vencedor, porque nós sabemos que a Tua palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aqueles que amam o Senhor. Então, Pai, nós sabemos que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim,
E eu peço, Pai, em nome de Jesus, sensibiliza o nosso governo, sensibiliza os nossos influenciadores para que eles desistam, para que eles parem de divulgar isso, porque nós sabemos que isso é uma destruição em massa, nós sabemos que isso não provém dos céus e vem trazer para a vida das pessoas destruição, morte, e é isso que o inimigo quer. Então nós, nesse momento, cancelamos, anulamos pelo nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, e nós já, desde já, cancelamos isso na vida do nosso irmão. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E eu faço votos que, assim como várias pessoas venceram esse vício, você que está me assistindo agora também vai vencer. E você que ainda não entrou, eu declaro sobre a sua vida que você nunca entrará, você nunca jogará e nunca fará parte dessa maldição. Em nome de Jesus.